Existe um grupo específico de pessoas acima dos 60 anos que médicos e economistas observam com preocupação crescente. Não são as pessoas com doenças graves diagnosticadas. Não são as pessoas em situação de pobreza extrema. São pessoas que parecem estar bem, que têm casa, que têm aposentadoria, que têm família por perto, mas que carregam silenciosamente 5 condições específicas que, combinadas, destroem a saúde, esgotam as finanças e eliminam a qualidade de vida nos anos que deveriam ser os mais tranquilos de uma vida inteira. E o problema mais grave não é ter essas condições, é não saber que as tem. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com economistas especializados em envelhecimento populacional, identificaram que essas 5 condições aparecem juntas com frequência assustadora em brasileiros acima dos 60 anos e que cada uma delas, quando não reconhecida e tratada, acelera as outras. É um ciclo. Saúde que piora aumenta o gasto financeiro. Gasto financeiro descontrolado aumenta o estresse. Estresse crônico deteriora a saúde mental. Saúde mental comprometida piora as decisões financeiras. E assim o ciclo gira, acelerando, até que o que poderia ter sido revertido com intervenção simples se torna uma situação difícil de desfazer. Fique até o final, porque a 5ª condição é a mais comum de todas e a mais raramente reconhecida como condição. Condição número 1. Inflamação crônica silenciosa. Não é uma inflamação que você sente, não é inchaço, não é dor localizada, não é febre. É uma inflamação de baixo grau que acontece dentro do corpo sem sintomas claros, chamada pelos médicos de inflammation, a inflamação que envelhece o corpo de dentro para fora. E ela está presente em graus variados na maioria dos brasileiros acima dos 60 anos que não receberam orientação nutricional e de estilo de vida adequada para essa fase da vida. A inflamação crônica silenciosa é um mecanismo subjacente de praticamente todas as doenças degenerativas associadas ao envelhecimento. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrite, declínio cognitivo, alguns tipos de câncer. Não são doenças separadas que acontecem por azar, são manifestações diferentes do mesmo processo inflamatório não resolvido que foi se acumulando ao longo de anos. E o problema financeiro direto é que o tratamento dessas condições, quando aparecem em estágio avançado, consome entre 40% e 70% da renda de aposentados brasileiros de renda média, segundo dados do IBGE. Pense em Dona Conceição. 67 anos, sentia-se razoavelmente bem, cansava mais do que antes, tinha dores nas articulações que atribuía à idade, dormia mal, mas havia se acostumado, nenhum sintoma alarmante e isolado. Quando fez exames de rotina com um geriatra pela primeira vez em 5 anos, os marcadores inflamatórios, proteína C reativa de alta sensibilidade, hemograma completo e velocidade de hemossedimentação estavam elevados de forma consistente. O médico explicou que esse estado inflamatório crônico estava acelerando o envelhecimento dos seus vasos, das suas articulações e do seu sistema nervoso simultaneamente, e que estava custando a saúde dela de formas que o plano de saúde ainda não havia começado a cobrar, mas que cobraria em breve. O que fazer? Peça ao seu médico exames de marcadores inflamatórios na próxima consulta. Proteína C reativa de alta sensibilidade, hemograma completo e velocidade de hemossedimentação são exames simples, acessíveis pelo SUS e que revelam o estado inflamatório do seu corpo de forma objetiva. A redução da inflamação crônica silenciosa começa com 3 mudanças simultâneas: eliminação ou redução significativa de açúcar refinado e gordura trans, inclusão de alimentos com propriedades anti-inflamatórias como azeite de oliva extra virgem, cúrcuma e peixes de água fria, e movimento físico regular de pelo menos 30 minutos por dia em intensidade moderada. Nenhuma dessas mudanças custa dinheiro que você não tem. Todas elas reduzem o risco de gastos médicos futuros que podem ser devastadores. Condição número 2. Isolamento social progressivo. Esta é a condição que as pessoas menos reconhecem como condição, porque parece uma escolha, parece um temperamento, parece que é assim que eu sou. Mas o isolamento social em pessoas acima dos 60 anos não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma condição de saúde, com consequências físicas, cognitivas e financeiras documentadas.
que rivalizam com o impacto do tabagismo na expectativa de vida. Pesquisadores de Harvard que acompanharam adultos por mais de 80 anos identificaram que a qualidade das conexões sociais é o preditor mais consistente de saúde e longevidade na velhice, mais do que genética, mais do que dieta, mais do que exercício. E o isolamento social crônico não apenas reduz a expectativa de vida, ele deteriora a cognição. Pessoas socialmente isoladas têm risco até 50% maior de desenvolver demência. Ele aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que alimenta a inflamação crônica da condição número 1. E ele cria um vácuo de tomada de decisão que frequentemente leva a escolhas financeiras ruins, compras impulsivas, golpes financeiros dirigidos a idosos solitários e gastos emocionais que substituem a conexão humana que está faltando. Pense em seu Augusto, 62 anos, aposentado há 2 anos, havia perdido contato com praticamente todos os colegas de trabalho que formavam o núcleo da sua vida social por décadas. A esposa trabalhava, os filhos tinham as próprias vidas. Seu Augusto passava entre 10 e 12 horas por dia sozinho em casa, na frente da televisão ou do celular. Não se considerava solitário, considerava-se independente. Mas em 2 anos de aposentadoria, havia engordado 8 quilos, desenvolvido pressão alta e gastado mais de R$ 4.000 em compras online que descreveu ao médico como coisas que eu nem precisava, mas achei que ia gostar. O médico não receitou remédio para a pressão imediatamente. Receitou o grupo de caminhada 3 vezes por semana. Em 4 meses, a pressão havia normalizado e as compras impulsivas haviam cessado quase completamente. Se você está comentando este vídeo, escreva o número 2 abaixo agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar especificamente sobre como reconstruir conexões sociais significativas após a aposentadoria. Condição número 3. Analfabetismo financeiro específico para a fase da velhice. Não é não saber fazer conta, é não saber as regras financeiras que mudam completamente depois dos 60 anos e que ninguém ensina porque o sistema financeiro se beneficia diretamente de quem não as conhece. O brasileiro médio acima dos 60 anos gerencia suas finanças com as mesmas ferramentas mentais que usava aos 40, e isso é um problema grave porque as regras do jogo mudaram completamente. Depois dos 60, o horizonte de tempo para recuperar perdas financeiras encurta drasticamente. Um investimento arriscado que um adulto de 40 anos pode recuperar em 10 anos de renda futura pode ser irrecuperável para alguém de 65. As despesas de saúde crescem não linearmente, não gradualmente, mas em saltos abruptos quando uma condição crônica descompensa ou uma emergência médica acontece. Os golpes financeiros dirigidos especificamente a idosos, consórcios fraudulentos, empréstimos consignados abusivos, planos de saúde com letras miúdas que excluem exatamente o que será necessário, estão em crescimento acelerado no Brasil. Pense em Dona Maria José. 68 anos, havia economizado com disciplina durante décadas e chegado à aposentadoria com R$ 85.000 guardados, uma conquista real para uma mulher da sua realidade. Em 3 anos de aposentadoria, havia perdido R$ 52.000 em 2 situações distintas. R$ 27.000 num consórcio que prometia rendimento acima da inflação e que entrou em colapso, e R$ 25.000 num empréstimo consignado que ela havia contratado para ajudar o filho e cujas parcelas estavam consumindo 38% da sua aposentadoria há 18 meses. Ela não era irresponsável, era financeiramente analfabeta para a fase da vida em que estava, e ninguém havia se dado ao trabalho de explicar as regras específicas que a protegeriam. O que fazer? 3 conhecimentos financeiros são não negociáveis para quem tem mais de 60 anos. Primeiro, entenda o teto do consignado. Nenhuma parcela de empréstimo consignado pode comprometer mais de 35% da sua renda líquida. Se comprometer mais, o contrato tem irregularidade e pode ser revisado. Segundo, nunca invista em produto financeiro que você não consegue explicar em 2 frases simples para outra pessoa. Se você não entende como funciona, não entra. Terceiro, antes de qualquer decisão financeira acima de R$ 1.000, durma pelo menos 48 horas. Decisões financeiras ruins em idosos são tomadas em velocidade, e a velocidade é exatamente o que os golpistas exploram. Condição número 4. Sedentarismo estrutural. Não é preguiça. É a forma como a vida foi organizada, especialmente após a aposentadoria, de modo que o movimento físico foi gradualmente eliminado da rotina sem que ninguém tomasse a decisão consciente de eliminá-lo. O trabalho que exigia deslocamento acabou. As obrigações que criavam o movimento acabaram.
E sem uma estrutura intencional que substitua o movimento que a vida profissional forçava, o corpo de um adulto acima dos 60 anos pode facilmente passar de 8 a 12 horas por dia em posição sentada ou deitada. O sedentarismo estrutural em pessoas acima dos 60 anos tem um custo financeiro direto e calculável. Cada ano de sedentarismo acima dos 60 está associado a uma perda de aproximadamente 1 a 3% de massa muscular, uma condição chamada sarcopenia, que aumenta o risco de quedas, fraturas, hospitalização e perda de independência. Uma fratura de quadril em idoso sedentário tem custo médio de tratamento e reabilitação de R$ 35 mil a R$ 80 mil no sistema privado. E mesmo no SUS, exige acompanhamento prolongado que frequentemente demanda cuidador pago, um custo que pode consumir a reserva financeira de anos em poucos meses. Pense em seu Benedito, 65 anos. Havia sido um homem fisicamente ativo durante toda a vida profissional. Caminhava até o trabalho, subia escades, carregava peso. 2 anos após a aposentadoria, havia ganhado 12 quilos, perdia o fôlego ao subir um lance de escadas e havia caído 2 vezes em situações que antes nunca teriam resultado em queda. Não havia tomado a decisão de parar de se mover. A estrutura que o obrigava a se mover havia simplesmente desaparecido com a aposentadoria, e ele não havia criado uma estrutura nova para substituí-la. Quando o fisioterapeuta avaliou sua força muscular, o resultado era compatível com o de um homem de 75 anos. Benedito tinha 65. 10 anos de músculo haviam sido perdidos em 2 anos de aposentadoria sedentária. Condição número 5, a mais comum e a menos reconhecida, a negligência sistemática com a saúde mental. Não é loucura, não é fraqueza. É a acumulação de perdas não processadas, de transições não integradas, de ansiedades não nomeadas que a geração atual de pessoas acima dos 60 anos foi ensinada a engolir, a ignorar e a chamar de outra coisa. Cansaço, idade, é assim mesmo, não tem jeito. A depressão geriátrica afeta entre 15% e 20% dos brasileiros acima dos 60 anos, mas apenas uma fração desses casos é diagnosticada e tratada, porque a depressão em idosos não se apresenta como choro e tristeza explícita da forma que as pessoas reconhecem. Ela se apresenta como apatia, como perda de interesse em coisas que antes importavam, como irritabilidade desproporcional, como declínio cognitivo que parece Alzheimer, mas responde ao tratamento correto, como dores físicas sem causa orgânica identificável, como insônia persistente, como isolamento que parece escolha, mas é sintoma. E o custo financeiro da saúde mental negligenciada em idosos é devastador e raramente contabilizado. Decisões financeiras ruins tomadas sob depressão não tratada, gastos compulsivos como mecanismo de compensação emocional, incapacidade de trabalhar ou de gerar renda complementar por falta de energia e motivação, dependência crescente de filhos que precisam reduzir sua jornada de trabalho para cuidar de um pai ou de uma mãe que poderia estar funcionando melhor com o tratamento adequado. E a própria aceleração da deterioração física, porque o sistema imunológico de uma pessoa com depressão não tratada funciona com eficiência significativamente menor, tornando-a mais vulnerável a exatamente as doenças que mais custam. Pense em Dona Lourdes, 63 anos. Havia perdido o marido 2 anos antes e havia perdido também, sem perceber, a estrutura inteira de sentido que ele ancorara. Não chorava mais, não sentia mais a tristeza aguda do luto, mas também não sentia quase nada. Comia por obrigação, dormia mal, recusava convites, gastava em pequenas compras online a única coisa que produzia algum prazer momentâneo e depois sentia culpa pelo gasto. Quando a filha a levou ao geriatra descrevendo, ela ficou diferente desde que papai foi. O médico identificou depressão geriátrica em estágio moderado. Com tratamento adequado, medicação ajustada e acompanhamento psicológico, Dona Lourdes voltou a ser reconhecível para a família e para si mesma em 4 meses. As compras impulsivas cessaram, o sono melhorou e ela voltou a tomar decisões financeiras que faziam sentido. Agora você conhece as 5 condições.
A inflamação crônica silenciosa que deteriora o corpo sem sintomas claros enquanto acumula o custo financeiro das doenças que vai causando. O isolamento social progressivo que a medicina documenta como tão letal quanto fumar e tão caro quanto qualquer doença crônica. O analfabetismo financeiro específico para a velhice que deixa o idoso desprotegido exatamente quando as regras do jogo ficam mais complexas. O sedentarismo estrutural que consome músculo, independência e reserva financeira com uma velocidade que a maioria das pessoas só percebe quando já perdeu mais do que imaginava. E a negligência com a saúde mental, a condição mais comum, mais invisível e mais tratável de todas. 5 condições. Nenhuma delas é inevitável. Todas elas têm intervenção possível e quanto mais cedo essa intervenção acontece, menor é o custo físico, emocional e financeiro de reverter o que foi perdido. O que médicos e economistas concordam quando olham para os dados de envelhecimento populacional no Brasil é que a diferença entre quem chega aos 80 anos com saúde e liberdade financeira e quem chega aos 80 anos dependente e empobrecido não é sorte, não é genética e não é quanto dinheiro tinha aos 40. É o conjunto de decisões pequenas e consistentes tomadas entre os 60 e os 70, exatamente a janela de tempo em que você está agora. Deixe nos comentários qual das 5 condições mais te surpreendeu, ou qual você reconheceu na sua própria vida ou na vida de alguém que você ama. Essa conversa nos comentários ajuda outras pessoas a identificar o que está acontecendo com elas antes que seja tarde demais para agir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém acima dos 60 que você quer ver chegando aos 80 com saúde, com dinheiro e com qualidade de vida. Porque às vezes a informação certa chega através de quem se importa e chegar a tempo faz toda a diferença. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.